Existem linhas nos mapas que parecem não fazer sentido, casas divididas entre dois países, lugares cercados por outros países e até terras que parecem estar em 4 países ao mesmo tempo. Mas neste vídeo, vamos ver algo ainda mais estranho: países que estão dentro de outros países. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo. Isso é muito importante para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. Vamos começar pelo número 5, Lesoto, um país que parece que a África do Sul esqueceu de incluir. No mundo todo, só existem 3 países cercados por apenas um outro país: a Cidade do Vaticano, San Marino e Lesoto. Mas Lesoto é o mais diferente entre eles. É um país inteiro, com uma população de mais de 2,3 milhões de pessoas e por todos os lados é completamente cercado pela África do Sul. Isso significa que, se você quiser entrar ou sair, precisa passar pela África do Sul. Não tem mar, não tem outra fronteira, não tem outro caminho para sair, é um país cercado por outro país. E o mais surpreendente, não é pequeno. Tem mais de 30 mil quilômetros quadrados, é até maior que a Bélgica. E já tem seu próprio governo desde 1966. Tem seu próprio rei, seu próprio exército, sua própria moeda, seu próprio governo e seu próprio assento nas Nações Unidas. Um país completo, mas que fica dentro de outro país. Como isso aconteceu? A história começou na década de 1820. Moshil I liderou vários grupos de pessoas que estavam fugindo das guerras na região. Ele escolheu as montanhas como moradia, não apenas pela segurança, mas porque era fácil de defender. O lugar era como uma fortaleza natural. À medida que os colonos europeus se aproximavam, ele fez um acordo com o Reino Unido. Em 1868, seu território ficou sob a proteção de outro país. Ou seja, eles eram protegidos pela Grã-Bretanha, mas ainda separados de outros territórios. Por isso, quando a África do Sul foi formada em 1910, Lesoto não foi incluído e até hoje continua sendo um país dentro de outro país. Quando a África do Sul saiu da Commonwealth durante o período do Apartheid, o Reino Unido continuou controlando o antigo Basutoland. E em 1966, tornou-se independente e foi chamado de Lesoto, um país inteiro, que está dentro de outro país. Mas isso não é a única peculiaridade de Lesoto. Ele tem outro recorde que quase nenhum outro país no mundo tem. É o único país cujo território inteiro está acima de 1.000 metros acima do nível do mar. Isso significa que, mesmo a parte mais baixa, ainda é alta. A parte mais baixa, onde 2 rios se encontram perto da fronteira com a África do Sul, está a cerca de 1.400 metros e essa já é a parte mais baixa deles. Na verdade, mais de 80% do país está acima de 1.800 metros. Enquanto a África do Sul ao redor é majoritariamente plana, Lesoto fica nas alturas, como se estivesse nas nuvens. Então, não é apenas um país dentro de outro. Sua localização é ainda mais elevada do que o país ao seu redor. Agora vamos para o número 4, a combinação única de Mada e Narua. É assim, existe uma parte dos Emirados Árabes Unidos que fica dentro de Omã. E dentro dessa parte há uma pequena área que, de novo, pertence aos Emirados Árabes Unidos. É como se fossem camadas sobre camadas. Se você estiver dirigindo entre Fujairah e Khor Fakkan, de repente você entra em Omã. Não há checkpoint, nem necessidade de passaporte, nenhuma mudança visível. Só se nota por uma pequena placa. Esse lugar é Mada, uma pequena parte de Omã cercada pelos Emirados Árabes Unidos, mas não termina aí. Se você entrar ainda mais em Mada, tem algo ainda mais estranho. Você chega a Narua, é uma parte dos Emirados Árabes Unidos que fica dentro de Mada. Ou seja, Emirados Árabes Unidos, depois Omã, depois Emirados Árabes Unidos de novo, tem um país dentro de outro e depois outro dentro desse. E como isso aconteceu? Não foi por causa de guerra, nem por causa de acordo entre grandes países. Isso começou apenas com uma decisão dos líderes locais nas décadas de 1930 ou 1940. Eles tiveram que escolher a quem iriam se juntar. E foi aí que surgiu a linha estranha no mapa. Até hoje ela ainda não mudou. Naquela época, as linhas do mapa ainda não eram claras. Parecia um quebra-cabeça de lugares controlados por diferentes grupos, que estavam sob o controle frouxo do Reino Unido. Naquela época, 4 grupos principais detinham o poder: os Al-Qassimi de Ras Al Khaimah, os Al-Qassimi de Sharjah,
os Al-Sharq de Fujairah e os Al-Said de Omã. Todos eles enviaram representantes para um lugar, Madha. Lá eles conversaram. Lá eles apresentaram argumentos sobre quem deveria governar. Os anciãos de Madha ouviram, pensaram e escolheram. Eles escolheram Omã, porque eles achavam que a administração lá era melhor, o estado era mais rico e, acima de tudo, poderiam proteger melhor o abastecimento de água deles. Essa decisão foi registrada. E em 1969, quando os britânicos ajustaram a linha no mapa, Madha tornou-se oficialmente parte de Omã. Mesmo estando cercada pelos Emirados Árabes Unidos, nem todos concordaram. Dentro da própria Madha, há um pequeno lugar chamado Nawa, mas eles têm uma ligação mais próxima com Sharjah. Então, mesmo que a região ao redor tenha escolhido Omã, eles permaneceram leais aos Emirados Árabes Unidos. E foi assim que se formou essa configuração única. Nahua é um território dos Emirados Árabes Unidos dentro de Omã, que por sua vez está dentro dos Emirados Árabes Unidos. É um dos dois únicos desse tipo em todo o mundo. O outro é aquela famosa linha no mapa entre Bélgica e Holanda, o último na lista. Mas o mais curioso é que, quando você está lá, parece tudo normal. Não há guarda, não há controle de passaporte, não há portão, só é confuso no mapa. Na vida real, parece apenas uma única comunidade. Os moradores de Madha vão para os Emirados Árabes Unidos para trabalhar. Já os moradores de Nahua vão para Madha para abastecer. Como a gasolina é mais barata em Omã, o sistema de auxílio deles é diferente do dos Emirados Árabes Unidos. Por isso, o simples posto de gasolina em Madha virou quase um ponto de referência. Não por ser famoso, mas por marcar a sensação de atravessar de um país para outro. Mesmo que quase nada mude ao redor, os veículos continuam vindo do outro lado. Por isso, o posto de gasolina em Madha se tornou um dos lugares mais movimentados. E, na verdade, esse é o exemplo mais simples de uma situação incomum. Existe uma fronteira no meio da comunidade, mas a vida das pessoas segue normalmente. Em um mundo onde a maioria das divisões entre países é causada por guerras, crenças ou diferenças étnicas, Madha e Nawa só surgiram por causa de uma reunião, uma decisão e uma vila que acreditava que o sistema de água de Omã era melhor. E no deserto isso já é o suficiente. Agora vamos para o número 3, um lugar ainda mais confuso, Dahla Kagrabari, um pedaço de terra que você nem consegue imaginar. Antigamente, esse pequeno pedaço de terra, com cerca de 1,7 acres, quase do tamanho de um campo de futebol, ficava dentro de 4 países consecutivos. É como se tivesse um país dentro de outro e depois mais um dentro desse. E esse é o único caso assim em todo o mundo. Parece confuso, mas é simples. Dahla Kagrabari faz parte da Índia, mas esse pedaço da Índia está dentro de uma vila de Bangladesh. A vila de Bangladesh está dentro de uma vila da Índia. Então, essa vila da Índia está novamente dentro de Bangladesh. É como se fossem camadas sobre camadas. Isso é raro de acontecer. Mas como isso aconteceu? Vamos voltar à história. Em 1713 houve um acordo entre o reino de Cots Bihar e o Império Mughal. O conflito deles terminou, mas teve um problema. Eles não deixaram claro a quem pertencia cada pedaço de terra. Surgiram vários pequenos pedaços de terra espalhados por toda a Bengala. Não havia organização, não havia motivo claro. E foi aí que começou uma das fronteiras mais confusas entre países da história. Em 1947, a antiga Índia britânica foi dividida. Ela foi repartida entre Índia e Paquistão Oriental. Mais tarde tornou-se Bangladesh. Mas as pequenas porções de terra não foram resolvidas. Então áreas separadas também foram incluídas na divisão. Existem 106 partes da Índia dentro de Bangladesh. E há 92 partes de Bangladesh dentro da Índia. E não é só isso. Tem algo ainda mais complicado. Existem lugares dentro de outro lugar e depois ainda tem outro dentro desse. É aí que entra o chamado Dahla Kagrabari. Tem até uma história sobre isso. De acordo com a história local, houve terras que foram perdidas apenas em apostas feitas pelos reis. Era como uma aposta comum. A terra era a aposta. E quando perdiam, bastava assinar um papel e a propriedade já era transferida. Daí veio o termo Chit Mahals, terras que mudaram de dono só por causa de uma conversa simples. Mas na vida real, a situação das pessoas lá é muito difícil. Por exemplo, um fazendeiro que terminou seu trabalho em Dahla Kagrabari mora em Bangladesh. Mas a terra dele faz parte da Índia.
E para chegar ao ponto de ônibus mais próximo, ele precisa atravessar para outro país 4 vezes. Esse é o caminho dele. Índia, depois Bangladesh, depois Índia e novamente Bangladesh. 4 travessias em poucos minutos. O pior é a ausência de um sistema de fronteira claro. Não há posto de controle adequado, não há controle claro. E por causa disso, muitos moradores quase não têm acesso a serviços básicos. Não há eletricidade adequada, falta atendimento de saúde e é difícil conseguir ajuda do governo. É como se eles não pertencessem claramente a nenhum país. Por isso levou décadas para resolver isso. Em 1974, Índia e Bangladesh chegaram a um acordo para resolver a fronteira entre os 2 países, mas isso não foi implementado imediatamente. Isso ainda levou muitos anos de negociações e atrasos. Até que chegou o momento, em 2015, quando um novo acordo foi aprovado. E no dia 1º de agosto, os 2 países trocaram terras. Mais de 50 mil pessoas receberam a opção de escolher qual nacionalidade queriam. E assim, terminou o problema de enclaves. Aquela pequena porção de terra dentro de 4 camadas ficou com Bangladesh. Uma situação incomum que durou quase 300 anos desapareceu de repente em uma única noite. E até hoje, essa ainda é o único enclave de terceira ordem registrado em todo o mundo. E provavelmente isso nunca mais vai acontecer. Aquele acordo tão longo não era apenas sobre o mapa. Ele resolveu um problema que há muito tempo vinha sendo ignorado. As pessoas que moravam nesses lugares, na maioria agricultores, era como se vivessem em um lugar sem um país definido. No papel, eles pertenciam a um país, mas na vida real não. Eles não eram devidamente governados, não recebiam serviços e não havia um protocolo claro. Quando ficavam doentes, a clínica mais próxima podia estar até em outro país. Se precisavam registrar alguma coisa, tinham que atravessar vários países. Coisas simples se tornavam complicadas. Mas quando o acordo chegou, eles tiveram uma escolha. Podiam se tornar cidadãos da Índia ou de Bangladesh. Alguns também se mudaram de casa. E o antigo Dahla Kagrabari, aquele pequeno lugar que era uma grande confusão, agora é apenas uma parte simples de Bangladesh. Aquela situação estranha que durou tanto tempo. 302 anos de repente desapareceu. Agora vamos para o número 2, Kaliningrado, uma parte da Rússia que é cercada por outros países. Se você olhar o mapa da Europa, procure o Mar Báltico. Na beira dele há uma pequena faixa de terra entre a Polônia e a Lituânia. Esse é o Kaliningrado. Tem uma população de cerca de 1 milhão de pessoas e é a base da frota do Báltico da Rússia. Mas tem um grande problema, não há conexão direta com a Rússia continental. Se você quiser ir até lá por terra, precisa passar por 2 países, Lituânia e Bielorrússia. É uma viagem de cerca de 350 quilômetros passando por outro país. Então, só de olhar no mapa você já vê que é realmente diferente. E não é só diferente, também é um dos lugares mais vigiados da Europa. Mas por que é assim? Sua história começou em 1255. Era chamada de Königsberg. Antes, era o centro dos cavaleiros teutônicos. E mais tarde, tornou-se uma cidade importante de Prússia. No século XIX, já era uma famosa cidade alemã. Um importante porto e centro de cultura e conhecimento. Aqui também nasceu o filósofo Immanuel Kant. Mas com o passar do tempo, tudo mudou. Após a Segunda Guerra Mundial, as forças soviéticas ocuparam a cidade depois de uma intensa batalha em abril de 1945. Sob o Acordo de Potsdam, o local foi entregue à União Soviética. Depois disso, a maioria dos alemães que moravam lá foi expulsa. E em 1946, o nome da cidade foi mudado para Kaliningrado. A população também foi substituída. Russos e bielorrussos foram trazidos para morar lá. Os antigos nomes de ruas alemãs foram mudados. Muitos prédios foram abandonados ou demolidos. E sobre a antiga cidade alemã foi construída uma cidade soviética. Durante toda a Guerra Fria, Kaliningrado não era facilmente acessível. Era fechada, não só para estrangeiros, mas também para os próprios cidadãos da União Soviética se não tivessem uma permissão especial, porque era uma zona militar importante. Aqui estava baseada a Frota do Báltico e havia muitas bases militares. Era como se fosse a ponta da arma da União Soviética apontada para a Europa Ocidental. Mas em 1991, a União Soviética caiu. E foi aí que tudo mudou. Os países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, declararam independência.
Mais tarde, eles se juntaram à OTAN. Em 2004, a Polônia também entrou, e de repente, a situação de Kaliningrado mudou completamente. Antes, era a fronteira oeste de um país enorme. Agora, é como se fosse uma ilha separada. A passagem da Rússia para esse território que passa pela Lituânia agora está sob controle da OTAN. Isso significa que o lugar que eles costumavam usar agora está nas mãos do inimigo deles. Então, o que a Rússia fez? Eles fortaleceram ainda mais esse território. Eles implantaram mísseis Iskander, mísseis que podem alcançar quase 500 quilômetros e têm capacidade de transportar ogivas nucleares. A frota do Báltico também permaneceu lá, no porto de Baltijsk, o porto mais ocidental da Rússia e o único porto deles no Báltico que não congela. Segundo agências de inteligência ocidentais, há grande possibilidade de armas nucleares estarem armazenadas no local, mas a Rússia não confirma nem nega isso. Por isso, até hoje, Kaliningrado é um dos lugares mais sensíveis e mais militarizados da Europa. Em 2022, após o ataque da Rússia à Ucrânia, aconteceu uma mudança importante. Por um tempo, a Lituânia restringiu a passagem de mercadorias para Kaliningrado, especialmente aqueles produtos que estavam sob sanções da União Europeia. Para a Rússia, isso foi um grande problema. Eles chamaram isso de um ato de guerra. Mais tarde, as regras foram ajustadas e a passagem foi parcialmente permitida novamente. Mas o que esse acontecimento deixou claro é que Kaliningrado tem uma posição fraca. Todo o seu suprimento passa por um país que faz parte da OTAN, um país com o qual eles estão em conflito atualmente. Há outro lugar que os planejadores militares da OTAN também estão sempre pensando. É o corredor de Suwałki, uma faixa estreita de terra. Tem apenas cerca de 65 quilômetros de comprimento. Fica entre a Polônia e a Lituânia. De um lado, Kaliningrado, do outro, Belarus, aliada da Rússia. Esta é a única rota terrestre para conectar os países bálticos à OTAN. Se a Rússia e Belarus controlarem essa área, a conexão da Estônia, Letônia e Lituânia com as outras forças da OTAN pode ser cortada. E a partir de Kaliningrado, os mísseis podem alcançar toda a área. Por isso, este é um dos lugares mais perigosos de onde pode surgir um conflito na Europa. E tudo isso porque essa região está separada do próprio país. Mas apesar disso, mais de 1 milhão de pessoas vivem em Kaliningrado. Eles levam uma vida normal, trabalham, estudam, constroem suas famílias. Antes, era fácil para eles atravessar para a Polônia para fazer compras ou ir para a Lituânia para viajar. Mas desde 2022 isso praticamente parou. Agora, o suprimento deles geralmente chega apenas pelo mar ou por trem. O movimento é controlado ao passar pela Lituânia. A cidade, que antes era chamada de porta de entrada da Rússia para a Europa, agora parece um posto isolado, cercado por países que não são aliados deles e conectado à Rússia por uma rota que eles não controlam. Mas mesmo assim, o lugar ainda carrega sua história. Em algumas partes da cidade ainda é possível ver a antiga Königsberg, velhas igrejas, armazéns e as ruínas do antigo castelo real. Ao lado deles estão os prédios em estilo soviético. É como se dois mundos diferentes se misturassem em um só lugar. Immanuel Kant está enterrado em uma catedral que fica em uma pequena ilha no rio em Kaliningrado. Mas esse lugar já não se parece mais com a antiga cidade alemã. Já não é mais um ponto turístico. As placas de rua agora são em russo. E as pessoas que moram lá agora quase não têm conexão com a antiga história do lugar, porque a maioria delas só chegou depois que a velha cidade desapareceu. Em outras palavras, é uma cidade construída sobre o antigo local, e agora ela está presa em uma situação que eles mesmos não escolheram. Uma parte da Rússia que, para ser alcançada, é preciso passar por países que não são seus aliados. Se a situação vai continuar estável, isso depende do que acontece do lado de fora, em conflitos que eles não controlam e dos quais também não podem escapar. Agora vamos para o número 1, Bárly-Hertog e Bárly-Nassau, uma cidade com muitas fronteiras entre países. São cerca de 30 no total. Se você olhar o mapa dos Países Baixos, há uma pequena cidade perto de Antuérpia. O nome dela é Baarle, mas não é uma cidade comum, porque a fronteira entre a Bélgica e os Países Baixos não fica nas bordas, mas bem no meio. Ela passa pela rua, pelas lojas, pelos restaurantes e em outros casos também. Ela passa até mesmo dentro das casas, pela sala, pelo quarto, até pela porta. Aqui, você pode mudar de país várias vezes em 1 minuto, mesmo quando você está apenas andando no café.
E o mais diferente é que você pode ver a linha no próprio chão. Existem marcas brancas no chão que mostram onde termina a Bélgica e começa a Países Baixos. Você pode ver isso na rua, na frente das lojas, até mesmo dentro do restaurante. Em alguns prédios, a linha divide a casa ao meio, e em Baarle existe uma regra simples. Para onde sua porta está voltada, esse é o seu país. Se sua porta está voltada para a Bélgica, a casa é belga, mesmo que metade dela esteja na Holanda. Existe uma casa em Baarle-Hertog e Baarle-Nassau que tem duas portas de entrada, uma belga e uma holandesa. Isso significa que o dono pode escolher em qual país vai acordar todo dia. Sim, é realmente diferente assim. Nos séculos XII e XIII, o lugar era dividido entre dois governantes, o Duque de Brabante e os Senhores de Breda. As terras do Duque mais tarde se tornaram parte da Bélgica. As terras de Breda passaram a integrar os Países Baixos. O Duque dava terras em troca de apoio militar, mas naquela época não era comum ter linhas retas no mapa. Eles não faziam linhas claras. Era assim, um morro aqui, uma fazenda ali, uma pequena floresta iam passando de um para o outro. Então, o que aconteceu foi que as terras ficaram todas fragmentadas, misturadas, uma bagunça. E quando a Bélgica se tornou independente em 1831, eles tentaram organizar a fronteira entre os dois países. Mas quando chegaram em Baarle, não conseguiram resolver. Em vez de traçar uma linha, eles dividiram as terras uma por uma. Mais de 5.700 pedaços de terra foram separados, um por um, e mesmo assim, o problema não foi resolvido imediatamente. Só em 1995 é que todas as disputas restantes foram finalmente resolvidas. Mas, na verdade, antes disso, as pessoas já estavam acostumadas. Existem duas prefeituras, uma na Bélgica e outra na Holanda. São próximas, mas em países diferentes, com dois conjuntos de serviços de emergência. Incêndios são atendidos pelos bombeiros do país correspondente, Bélgica ou Holanda. E se a casa for dividida, por exemplo, a porta da frente é belga, mas a dos fundos é holandesa. Aí vira discussão sobre quem é responsável. Existem dois sistemas escolares, regras diferentes para a construção. E antigamente até o horário comercial era diferente. Em uma pequena cidade, dois países funcionam ao mesmo tempo. Por causa das regras diferentes, coisas estranhas acontecem em Baarle-Hertog e Baarle-Nassau. Por exemplo, na Bélgica, os restaurantes ficam abertos por mais tempo. Então, quando fecha na Holanda, os clientes só mudam de lugar. Com alguns passos, continuam comendo. A refeição continua. É simples assim. Mas isso ficou ainda mais estranho em 2020. Durante a pandemia, as regras eram diferentes na Bélgica e na Holanda. Na Bélgica, a máscara era obrigatória. Na Holanda, não. Há uma galeria de arte que é literalmente dividida pela fronteira. Se você entrar pela porta belga, precisa usar máscara. Mas se você der apenas alguns passos para o lado holandês, já pode tirar a máscara. Nos cafés, os que ficam na Holanda estão fechados, mas os que ficam na Bélgica estão abertos. Então, mesmo que as pessoas estejam próximas umas das outras, elas seguem regras diferentes. Mas apesar de tudo isso, o sistema funciona. Toda a região tem uma população de cerca de 10.000 pessoas, e a vida segue normalmente. Muitos turistas vão lá só para ver essa divisão diferente. Para as pessoas que cresceram lá, isso é normal. Atravessar a fronteira internacional para ir à escola é algo comum. Eles só percebem que isso é diferente quando saem do lugar. Sim, há um pouco de tensão quando Bélgica e Holanda jogam futebol, mas tirando isso, aquelas quase 30 fronteiras entre os países dentro do local parecem só uma marcação curiosa para fotos. Tem mais uma coisa interessante. Na prefeitura, os casais podem escolher em qual país. A sala da cerimônia é dividida exatamente pela fronteira. O lado esquerdo é Bélgica, o lado direito é Holanda. Antes de fazerem os votos, eles precisam escolher em qual país vão se casar, e é lá que os documentos legais serão registrados. Parece engraçado, mas funciona. E, na verdade, isso é um bom exemplo de como as fronteiras funcionam quando os países não tornam o assunto um grande problema. Bélgica e Holanda são membros do espaço Schengen desde os anos 90. Isso significa que não há controle de passaporte entre eles. Eles também falam a mesma língua, né? A comida é quase igual. E mesmo que a cidade seja dividida, o sentimento de comunidade é o mesmo. Na verdade, Bélgica e Holanda até compartilham algumas funções governamentais neste lugar. Com o tempo, a cidade desenvolveu seu próprio sistema. Como viver em um só lugar mesmo com dois países envolvidos. Sem complicação, sem drama,
É só convivência simples. E ao invés de verem as fronteiras como um problema, eles as tornaram interessantes. Eles transformaram isso em uma atração. Agora, isso já é um ponto turístico famoso, todos os anos visitantes de vários países vêm só para experimentar isso. É como ficar em pé e pisar em 2 países ao mesmo tempo, ou comer na Bélgica, mas pagar na Holanda, ou ficar na porta que está em 2 sistemas legais diferentes. Simples, mas diferente. E se você pensar bem, com tantos problemas que as linhas do mapa podem causar, este provavelmente é um dos melhores resultados de uma antiga disputa de terras.